Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre dois termos que são muito utilizados na pesquisa, principalmente quando há avaliação de alguma substância, por exemplo. Então, o termo placebo e o termo nocebo já deve ser um termo que é conhecido por você, ou você já deve ter escutado alguma vez alguém utilizar esse termo. Mas o que significa, né, o termo placebo e o termo nocebo? Bem, quando a gente realiza algum estudo, por exemplo, para avaliar, né, as reações, né, ou os efeitos de alguma substância, como exemplo a cafeína, a gente vai analisar, por exemplo, que a cafeína ela pode aumentar a performance, ela pode aumentar o tempo até a exaustão, assim como também a cafeína ela pode, às vezes, estar associada com aumento da frequência cardíaca ou sensação de taquicardia, por exemplo. Então, o que seria, né, esse placebo e o que seria esse nocebo? Tanto placebo quanto nocebo é quando a pessoa ela descreve que está tendo alguma reação, né, em relação ao uso da substância. Só que o placebo seria em relação aos efeitos positivos. Então, por exemplo, a pessoa ingeriu aquela cápsula que foi ofertada para ela no estudo e a partir daquele momento que ela ingeriu essa cápsula e foi praticar o exercício físico, ela sentiu, né, que teve um efeito positivo em relação ao uso da cafeína. Em contrapartida, outra pessoa pode ter feito o uso daquela cápsula e ter sentido depois que ficou com taquicardia ou ficou com agitação, por exemplo. Então, nesse caso, a gente pode realmente ter tido o efeito, né, da cafeína e a pessoa ela aumentou o tempo, né, de tempo até exaustão. E do outro caso, a pessoa realmente às vezes pode ter tido um efeito adverso com o uso da cafeína. Só que muitas vezes o que acontece, né? Às vezes a gente vai ter, né, esse efeito que a gente chama de efeito placebo e o efeito que a gente chama de efeito nocebo. Então, nesse caso aqui, estaria correlacionado com os efeitos adversos. E aqui o placebo com os efeitos positivos. Então, às vezes a pessoa ela pode, né, fazer o uso de alguma substância e por saber dos efeitos adversos dessa substância, ela começa a ter as sensações dos efeitos adversos. E esses efeitos adversos eles podem ter relação com esse efeito nocebo. Então, nem sempre, né, esse efeito adverso é decorrente do consumo da substância, e sim, né, às vezes de um efeito psicológico que você tem por saber dos efeitos dessa substância. Assim como também você pode ter um efeito placebo, né, que você vai ter um efeito positivo por saber qual é o efeito dessa substância. Então, por exemplo, você consumiu a creatina e você sabe quais são os efeitos positivos da creatina e você tem uma melhora da sua performance por acreditar, né, psicologicamente que aquela substância está fazendo efeito. E você também, por saber, por exemplo, os efeitos adversos, você pode começar a ter sensações dos efeitos colaterais ou adversos do uso dessa substância, que a gente chamaria de efeito nocebo. Tá? Então, o placebo, né, está relacionado com a tendência da pessoa perceber os efeitos positivos de determinada substância, e o efeito nocebo seriam os efeitos adversos ou efeitos colaterais de determinada substância. Tá? Então, isso é muito comum nos estudos, por isso que se usa muito o grupo controle, né? E aí também muitas vezes se faz o estudo, né, de forma cega. O que seria isso? Né? A pessoa ela não sabe se ela está utilizando uma cápsula, por exemplo, com farinha, ou se ela está fazendo o uso de uma cápsula com a substância ativa. Então ela faz a ingestão dessa cápsula sem saber se tem ou não a substância ativa. E aí você percebe muito bem essa questão do efeito placebo e do efeito nocebo. Por quê? Porque às vezes a pessoa está tomando uma cápsula com farinha e tem efeitos positivos com o uso daquela cápsula com farinha. Então são efeitos psicológicos por saber qual é o efeito daquela substância. E da mesma forma, você pode ter uma pessoa tomando, por exemplo, a cápsula com farinha e ela ter os efeitos adversos por saber psicologicamente quais são os efeitos adversos daquela substância. Isso seria o efeito placebo e o efeito nocebo.